Nós vamos encerrar então o estudo desse salmo, baseado no comentário que o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu justamente no livro de Salmos. São 2 livros que ele escreveu de comentário no livro de Salmos. Salmo 58, tem como título Ardor pela Justiça. O que nós já vimos aqui? Em primeiro lugar, que Davi está denunciando juízes corruptos, algo que existia naquela época e, infelizmente, não está muito diferente na nossa época, né? Muita corrupção, eles se calavam quando deviam falar, não é? Falavam quando deviam se calar, mas ainda, eles mesmos engendravam, planejavam e praticavam atos malévolos, não é? Nós vimos que esses homens, nos versículos 1 e 2, eles eram acusados de corrupção, porque eram juízes injustos e possuíam corações iníquos. Mas também, nós vimos nos versículos 3 a 5, que esses homens eram rendidos ao pecado, corruptos por natureza. Aí tem a ver com a depravação da humanidade, não é? Infelizmente a gente já nasce em pecado e eles só revelam aquela natureza pecaminosa. Irmãos, eu estava relendo esse texto, eu já reli não sei quantas vezes, mas uma coisa que me veio à cabeça nessa última vez: esse seria o nosso quadro. Nós seríamos tão corruptos quanto se a graça do Senhor não nos tivesse alcançado. Entende isso? Às vezes a gente olha para o mundo, a gente olha para o pecado, a gente olha para as pessoas que estão nesse mundo tão ruim que a gente está vivendo ultimamente, os valores invertidos, e às vezes a gente precisa realmente agradecer, parar e agradecer a Deus e dizer: Senhor, seria eu. Esse seria o meu quadro, esse seria a minha vida, meu retrato. Se a tua mão, se o teu amor, se a tua bondade não tivesse me alcançado e eu não tivesse me arrependido dos meus pecados, recebido a Cristo como Salvador. Então isso faz parte da natureza humana. O texto também vai dizer lá no versículo 4, primeira parte, que esses ímpios são tão venenosos quanto as serpentes. E da mesma forma como as serpentes que passam por encantamentos, né? Elas não ouvem o som lá da flauta, mas porque serpentes não têm ouvidos, né? Elas simplesmente seguiam mais pelo movimento do encantador. Mas o texto está dizendo o seguinte: que da mesma forma que as serpentes são surdas ao som do encantamento, os juízes são surdos ao clamor pela justiça, completamente ouvidos, com os ouvidos completamente fechados para aquilo que deveria ser. Só que esses homens, eles estão debaixo de castigo, estão debaixo de maldição. Isso a gente vai ver nos versículos 6 a 9. O salmista, então, faz uma oração imprecatória. A oração imprecatória é: Senhor, castiga esses homens. Pesado isso, né? Senhor, faça justiça. Às vezes a gente acha que amar o inimigo é você deixar para lá ou sublevar, né, aquilo que ele faz de errado. Irmãos, a gente pode orar pelo arrependimento do inimigo, mas a gente também pode orar para que Deus faça a sua justiça. Entende, irmãos, isso aí? As duas coisas acabam andando juntas, né? Senhor, faça justiça, exerça, pese a mão na vida dessas pessoas. Quando a gente vê tanta gente sofrendo nesse país, nesse mundo, devido à injustiça, devido à corrupção, né? O problema do Brasil não é falta de dinheiro, irmão, sabe?
O problema do Brasil é desvio, é corrupção. Esse é o problema, o maior problema do Brasil é esse, corrupção. Pessoas que estão tirando do pobre, estão desviando recursos. Bom, quando a gente vê essas situações, acho que isso provoca uma certa indignação. Eu estou sendo muito violento não, né, irmão? Está tranquilo aí? Tem alguém assustado? Mas eu acho que é isso, irmão. Não tem como. O próprio Davi se indignando com a injustiça daqueles juízes ou daquelas autoridades que tinha na época. E o que ele ora? Senhor, exerça o seu juízo. E aqui tem 7 maldições que vão estar contidas aqui na oração de Davi, procedente de um juízo, uma oração de juízo, e vai aumentando de intensidade. No versículo 6, já que eles foram comparados com serpentes surdas, no versículo 6, Davi pede para que essas serpentes fiquem desdentadas. E diz assim, lá na primeira parte, quebra os dentes deles, ó Deus. Quebra os dentes deles, porque é tudo banguela. Né? Mas a ideia é o seguinte, o veneno da serpente está nas presas. Ou seja, quebrou o dente das presas, ela vai ficar inofensiva. Vai ficar sem poder de destruir, de fazer o mal. Davi está orando, Senhor, quebra os dentes, ou seja, tira deles o poder de fazer o mal. É isso que Davi está orando. Outra coisa, Davi vai orar para que eles se tornem como leãozinhos com a mandíbula quebrada ou sem presa. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Ou talvez na sua versão aí, que as mandíbulas sejam quebradas. Por quê? Eram 2 coisas muito perigosas naquela época. Leões, não é? E serpentes. Um leão com mandíbula quebrada, ele não consegue morder, não consegue provocar dano. É o mesmo sentido, né? Ele perde a força destruidora, também torna-se inofensivo e não pode mais atacar a presa. Então essa seria a segunda maldição aqui nessa oração que Davi está fazendo para esses ímpios, né? E também ele está desejando que, no versículo 7, que eles sejam como águas derramadas, desapareçam como a água que escorre. Isso tem muito a ver, irmãos, vamos lá com 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14, vocês vão entender o que essa figura aí significa. 2 Samuel 14, 14. Olha o que diz lá o profeta. Como a água espalhada no solo não pode ser recolhida, assim todos morreremos um dia. Deus, porém, não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Quando Davi está orando, Senhor, que eles sejam como água derramada, é aquela água que é rapidamente absorvida por uma terra seca, né? Quando você vai à praia, isso aqui ainda me espanta aí algumas coisas, você vê aquela onda, vem, traz aquela água, né? Daqui a pouco ela vai, mas aquela água que fica, ela é rapidamente absorvida. A ideia aqui é justamente isso, que eles sejam rapidamente absorvidos. Observe que esse texto aqui, assim todos morreremos um dia, não é? Davi está pedindo, irmãos, olha que oração é essa. É até difícil falar nisso no nosso contexto. O que Davi está orando aí é que esses homens pereçam, para que não continuem fazendo o mal. O Senhor tira a vida deles. Gente, Senhor, tire a vida desses homens, para que eles não continuem fazendo o mal. Irmãos, é óbvio que nós vivemos numa época ou num tempo em que a nova aliança já foi implantada, a aliança do sangue do Cordeiro. É óbvio que esse tipo de oração
não é uma oração muito mais tão própria para os nossos tempos. Depois que Jesus veio, ele ampliou esses conceitos aqui. Que melhor do que um juiz iníquo morto, é um juiz arrependido, não é verdade? Sim. Ou então, se eu mato esse homem, faça nascer de novo. É uma boa oração, não é? Mate esse homem e faça nascer de novo. Mas eu confesso que eu prefiro, que eu não vejo nenhuma dificuldade em que a gente ore para que o avanço do mal não continue. Entende? Mesmo que o Senhor tenha que tirar vidas, Ele pode fazer isso, irmãos. Ele tem poder de fazer isso? Sim. Ele pode fazer isso? Pode ou não? Ele é soberano. Ele é o dono de todas as coisas. Ele pode. Então Deus vai usar os meios que Ele bem entender. E se Ele resolver para proteger uma nação, proteger um povo, e até os escolhidos de uma nação, se Ele resolver para proteger esse povo dele que está lá, tirar alguém, até mesmo tirar a vida de alguém, isso é dele. Ele pode fazer esse tipo de coisa, mas Ele faz isso movido, logicamente, pelo cuidado e pelo amor que Ele tem. Davi vai dizer também no versículo 7, na segunda parte, que eles sejam como flechas. Em algumas versões está flechas embotadas, tá? Aqui está dizendo assim: quando empunhar o arco, caem sem força as suas flechas. A ideia aqui é de uma flecha que não cumpre bem o seu papel. É uma flecha quebrada, ou então que está com a lâmina não afiada. Entende? Ou seja, não vai fazer mal algum. Essa flecha se torna completamente inútil. O que Davi está orando? Senhor, que esses homens se tornem inúteis. Que as suas ações maldosas sejam sem efeito. Gente, a oração imprecatória é uma oração pesada. É uma oração forte. É uma oração movida pelo horror à injustiça, pela indignação. Mas observe que Davi, em nenhum momento, ele está dizendo: eu vou lá e vou fazer isso. Ele está falando: Senhor, faça isso. Exerça a sua justiça. É isso que ele está fazendo. E a gente ora para que Deus faça isso, irmãos. Ele também vai dizer que os ímpios deviam ser como lesmas diluídas. Olha o versículo 8. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho, né? Muito legal isso. A lesma vai caminhando e vai deixando aquele rastro, né? Aquela gosma lá. E com o tempo, aquela gosma, ela vai se dissipando, o calor chega, o sol vai aumentando, e aquilo ali vai sumindo, né? Mas a impressão que tem é que a própria lesma está se diluindo ali, né? Não é bem assim, mas essa impressão que se tem, até quando pega uma concha, ela está vazia, cadê o morador? Sumiu, né? Mas a ideia, irmãos, é que os ímpios desapareçam. Ou seja, mais ainda, os ímpios, pela sua impiedade, eles destroem a si mesmos. Tal qual a lesma, né, que está sendo mencionada aqui. Eles destroem a si mesmos. Eles acabam devorando as suas próprias forças. O seu próprio ser acaba sendo dissipado. Irmão, não tenham dúvidas de que esses homens são tremendamente infelizes. Não tenho dúvida, são autoridades corrompidas, juízes corrompidos, pastores corrompidos, padres corrompidos, né? Muita gente corrompida, mas são pessoas que estão se autodestruindo. Se autodestruindo. Acredite nisso, né? A impiedade, o pecado
ele oferece muita coisa, mas o preço é alto. E normalmente junto ao pecado vem a destruição, a autodestruição. Normalmente isso acontece. E o salmista então vai continuar dizendo que eles devem ser como abortos não nascidos, como feto abortado, não vejam eles o sol. Linguagem muito forte. É pesado. Falei. Bem forte isso, né? O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que eles sejam como aquelas crianças que nem chegaram a nascer, que têm os seus planos frustrados, que eles não prosperem na vida, não tenham futuro. É isso. Então, corte essa existência. É isso que Davi quer dizer aqui. Roga para que esses inimigos perversos se tornem como se nunca tivessem existido, né? Eu me lembro que teve uma época aí que aconteceram alguns movimentos, que aqueles homens poderosos que eram lembrados por grandes estátuas, né? Daqui a pouco, quando a coisa mudou, uma das primeiras coisas que fizeram foram derrubar as estátuas desses homens. Botar fogo e não se ouve mais falar dessas estátuas. Não querem lembrar, né? As pessoas não querem lembrar dessas pessoas. Os ímpios são assim, os juízes iníquos são assim, as autoridades corruptas são assim. E Davi encerra então a sua oração no versículo 9. Observe que é uma oração imprecatória, clamando pela justiça de Deus. Ele ora para que eles sejam como espinheiros arrebatados. Fala assim: os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha que esteja verde, quer seca. Quer que esteja verde, quer seca. Na sua versão pode estar espinheiro, certo? Talvez seja melhor aqui mesmo. Porque o espinheiro verde ou seco queima muito rápido. Muito rápido. Então, quando acendia aquele fogo, botava espinheiro, era um fogo alto e rápido. Então, a panela se aquecia rápido. Mas aqui está dizendo o seguinte: antes mesmo que essa panela se aqueça, que eles estejam varridos, que venha um redemoinho, né? E varra aquilo tudo, que seja tão rápido que a panela nem sinta o calor do fogo que estaria sendo produzido ali. Ou seja, os propósitos dos ímpios não irão se cumprir, que eles sejam rapidamente varridos, antes que eles venham causar algum tipo de dano. São sete maldições aqui que estão sendo trazidas nesse texto contra esses homens ímpios, iníquos, né? Não é fácil. Irmão, nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Paulo nos ensina que nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Mas isso não significa que nós devemos tolerar o mal, tolerar o erro, tolerar a iniquidade. Precisamos orar para que Deus afaste dos cargos públicos homens iníquos. Que Deus afaste dos tribunais juízes corruptos, ímpios, para que o mal não prevaleça. E a coisa está ficando difícil. O erro está sendo valorizado. Antes era tolerado, hoje em dia é valorizado e não deixa de ser estimulado de uma certa forma. Mas, versículos 10 e 11, esses homens serão alvos do juízo divino. Aqueles mesmos que torceram o direito, aqueles que praticaram a violência, aqueles que escaparam do juízo dos homens,
eles não irão escapar do juízo divino. É até possível escapar do juízo humano, dos tribunais humanos, mas o tribunal de Deus não vai escapar. E com isso o justo se alegra. Porque Deus, o reto juiz, vai exercer sua vingança. A primeira verdade aí que nós encontramos no versículo 10 é que a condenação dos ímpios é certa. Olha que linguagem forte também. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem os pés no sangue dos ímpios. Gente, é aqueles que costumam pegar coisa ao pé da letra, né? Ou chegavam e dizer assim, caramba, então não tem problema eu chegar e pensar, bandido bom é bandido morto, né? Ai, meu pai, não é isso não, tá, gente? Para com isso. Não é essa a ideia, não. A ideia aqui que o autor está dizendo é que Deus é o vingador. Não é o braço do justo, não é a mão do justo que vai exercer o juízo, mas é Deus que vai exercer o juízo. Deus é o justo juiz. O ímpio vai sofrer uma derrota total, ele não vai escapar. Aliás, a sua ruína vai ser terrível, e o pior vai ser eterna. Entende? Que é o pior de tudo, vai ser eterna. Mas tem uma imagem aqui que é realmente muito forte. Quando banharem os pés no sangue dos ímpios. Irmãos, banhar os pés aqui é uma figura de linguagem. Banhar os pés no sangue dos ímpios é uma figura de linguagem. Abra lá em Isaías capítulo 63, versículos de 1 a 6, eu estou quase encerrando, pedi um pouquinho mais da sua paciência. Isaías 63, de 1 a 6, que fala assim: quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que em um manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Isso é Deus aqui. Porque as tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar. Sozinho pisei uvas no lagar. Ninguém das nações esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém que me ajudasse. Mostrei a sombra e não havia ninguém que me apoiasse. Por isso o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue dela. Isso aqui é Deus dizendo, olha, eu vou exercer o juízo. Eu vou fazer isso. Já é em Isaías uma visão escatológica lá dos fins dos tempos. Eu vou fazer isso. Então esse regozijo aqui do justo, no versículo 10, não é pelo sangue derramado, mas é pela ação da justiça divina. Ele se alegra porque estão sendo vindicados, e uma vindicação pública, divina, contra aqueles ímpios, contra aqueles juízes corruptos. Alegria pelo juízo de Deus, entende, irmãos? Não é alegria pela derrota do ímpio, é alegria por Deus exercer o seu juízo. Percebe que são duas coisas diferentes? Não simplesmente o desejo pelo sangue, mas é o desejo pela justiça,
que é muito, muito além. Justiça de Deus, irmãos. Não é justiça humana. A recompensa dos ímpios será garantida. Olha o versículo 11, na primeira parte. Então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa. A recompensa dos justos é garantida. Né? Ao mesmo tempo que o ímpio se alegra, se regozija com a justiça de Deus, ele também se alegra com a recompensa de Deus. Tem uma visão apocalíptica também, da mesma forma como o céu se regozija com a queda da Babilônia, lá em Apocalipse capítulo 18 e 19, também se alegra com a aparição gloriosa da noiva do Cordeiro, Apocalipse 21, entende? As duas coisas andam juntas aqui. Há uma alegria pelo juízo de Deus, mas também há uma alegria pela recompensa do justo. E por fim, o juízo de Deus é inevitável. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Com certeza. Os homens podem escapar dos tribunais da terra, mas não escaparão do juízo divino. Eu quero encerrar então com uma fala do pastor Charles Spurgeon. Ele disse assim: com a visão do juízo final, todos os homens serão forçados a ver que há um Deus e que Ele é o justo juiz do universo. O tempo removerá as dúvidas, resolverá as dificuldades e revelará os segredos. Nós temos um juiz e no tempo certo ele vai exercer o seu juízo. Todos vão estar perante ele. E os iníquos, os ímpios vão sofrer e os justos vão se alegrar ao ver a mão do justo juiz agindo sobre os ímpios. Amém?